E aí, gente, como vocês estão? Boa tarde, boa tarde pra mim, né, que tô gravando a aula, mas enfim, boa noite ou bom dia pra quem vai assistir. E hoje a gente vai terminar a nossa aula 2. Aqui tá a parte 1, porque eu tô em Sobral e eu não tenho nem Wi-Fi. Pasmem, eu não tenho Wi-Fi, gente. O aluguel já é muito caro, não tenho condições. E eu tô roteando a internet do meu celular e eu tentei de todos os jeitos baixar a nova imagem, que tem a parte 2 e não baixava de jeito nenhum. Então, vocês, por favor, me perdoem, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Vocês, por favor, me perdoem, mas era pra ser parte 2. Enfim, é só isso. Do resto vai dar certo. Hoje a aula é bem rapidinha, bem simples. A gente vai só ver as classificações dos triângulos e vamos ver o teorema de Pitágoras. Não vou ficar aqui provando para vocês como Pitágoras descobriu aquilo. Eu só quero que vocês saibam o teorema de Pitágoras e resolvam as questões do Enem. E não importa a demonstração, tá? O que importa é vocês saberem fazer as questões. Aí a gente vai fazer os exercícios de fixação, tá bom? Então vamos lá. A gente vai estudar triângulo isósceles, triângulo equilátero, teorema de Pitágoras e fazer os exercícios. Então vai ser uma aula também bem simples, bem tranquila, tá bom? Então vamos lá, triângulo isósceles. Gente, o triângulo isósceles é muito simples. Dois lados vão ser congruentes, no caso A, AB e AC, quando ele bota essas duas setinhas, né, ó, quer dizer que é do mesmo tamanho. E esses mesmos ângulos que fazem com a base, o ângulo aqui do B, né, e o ângulo aqui do C, eles também são iguais, certo? Então isso é a classificação de um triângulo isósceles. Ai, perdão. E agora vamos para o triângulo equilátero. Gente, o equilátero é tudo igual. Os três lados são iguais, os três ângulos internos são iguais. E como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, quando eu divido por 3, dá 60 graus, né? Então, os ângulos internos são 60 e todos os lados são iguais. AC é igual a CB, que é igual a BA. Por exemplo, se AC for 2 centímetros, CB também é 2 centímetros e BA também é 2 centímetros. Isso aí vocês sabem, né? E também, gente, o teorema de Pitágoras. Como eu falei pra vocês, eu não vou ficar aqui provando como Pitágoras chegou nessa fórmula. Eu só quero que vocês saibam que a hipotenusa ao quadrado, tá aqui, né? A hipotenusa é aqui, olha pro ângulo de 90 graus, no caso é o A. A ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. B ao quadrado mais C ao quadrado. Pronto, gente, só isso. Então não se estressem com essa aula, tá? Ela é bem tranquila, não vão enlouquecer, tá bom? Fiquem tranquilos. Então vamos lá, fazer as questões agora, certo? Essa primeira aqui eu vou precisar de um pouquinho da imaginação de vocês. Se precisar, peguem uma folha de papel, cortem no formato quadrado e façam essa dobra, porque essa questão ela não é difícil, mas ela precisa da imaginação. Você precisa imaginar a folha se dobrando para você entender o que eu vou dizer, certo? Então tá aqui. Para introduzir um tópico de geometria, um professor propôs a seus alunos uma atividade envolvendo dobradura, seguindo os passos a seguir. E, gente, essa questão não caiu no Enem, mas ela é importante porque o Enem adora essas questões, assim, uma questão ou outra sempre cai. Vocês lembram que eu fiz na aula 1 uma questão do motoqueiro, que ele andava no círculo lá, né? Tinha que pensar, tinha que ter uma imagem 3D das coisas. Então, aqui também tem isso. Você tem que imaginar a coisa acontecendo e aí você vai saber fazer a questão imaginando aquilo, com uma folha se dobrando. Então, tá aqui os passos, né? Tem aqui o quadrado de 10 centímetros por 10 centímetros. Aqui nós temos a diagonal que tá tracejada. Todo mundo sabe, né? Que a diagonal é lado vezes a raiz de 2. E aqui ele fez a dobradura e disse que esse valor aqui era x, certo? E ele quer saber qual é a medida do x. O terceiro passo aqui nem é importante, é só para saber que isso aqui também é x, mas enfim, nem é importante. Vamos focar nessas duas imagenzinhas aqui, do primeiro e do segundo passo, tá bom? Então vamos lá, gente, eu desenhei aqui para vocês entenderem. Vocês tá aqui a folha, se vocês precisarem, cortem. Ele dobrou esse triângulo aqui, ó, ABE, ele dobrou, imaginem ele dobrando e virando esse triângulo, BEF. Então, gente, é o mesmo triângulo. Por que é o mesmo triângulo? Porque é uma partezinha dobrada. Então, quando dobra e quando desdobra, é a mesma coisa. Eu sei que é um pouco difícil de entender só falando, mas peguem uma folha, cortem um quadradinho, peguem um post-it, alguma coisa aí pra vocês e façam essa dobra que vocês vão entender melhor.
tem que puxar um pouquinho do pensamento mesmo, da imaginação, tá bom? Então, a coisa principal é que esse triângulo BAE é o mesmo de BEF, certo? Ó, BFE, eu coloquei aqui na observação 2, é igual ao triângulo BAE, porque ele é a curva, ele dobrou. Ele, quando dobrou, ó, ficou esse triângulo aqui. Então, ele é essa continuação daqui, entendeu? É porque aqui eu desenhei inteiro para vocês entenderem melhor. Mas ele, quando dobra, fica desse jeito. Então, é o mesmo triângulo, tá bom? E aqui ele disse x. Por que eu botei x? Porque foi ele mesmo que me disse que era x, tá bom? Então, esse valor aqui é x. Aqui vai ser 10. Por quê? Porque essa parte daqui, entendeu? Essa curva aqui, ó, esse 10 aqui, essa linha aqui, ó, quando eu dobro, ela vem bem pra cá, ó. Ela vira essa linha. Então, isso aqui é 10. De B até F é 10, certo? Ele até diz, ó, BF é igual a BA, porque quando eu dobro, essa linha vem pra cá, ó. Aí fica igual a 10 também. Então, essas são as duas coisas principais, certo? Desses triângulos aqui, você tira aqui o AE é igual ao EF. AE é igual ao EF. Por quê? De novo, quando você dobrar, dobrou, vá. Esse tracejado aqui verde vai virar esse rosa, certo? Aí, de resto, gente, é só aplicar o teorema de Pitágoras. Aqui é um ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus. Aqui, esse tracejado aqui de F até D é 10 raiz de 2 menos 10. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, a diagonal é 10 vezes a raiz de 2. Se isso aqui é 10, então isso aqui é 10 raiz de 2 menos 10. Então, é só aplicar o teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa? 10 menos x ao quadrado igual a x ao quadrado mais 10 raiz de 2 menos 10 ao quadrado. Aí, gente, aqui é só o desenvolvimento, né? Vocês já sabem. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a x ao quadrado. Aí aqui eu coloquei o 10 em evidência. Aí fica raiz de 2 menos 1, porque 10 dividido por 10 é 1, então vai ficar 1 vezes raiz de 2. E 10 dividido por 10 é 1, vai ficar só 1, certo? Então, e tem que botar o quadrado, né, gente? Eu só coloquei aqui, mas se vocês quiserem fazer com ele dentro, também não tem problema. Isso é só o desenvolvimento. Aí, gente, essa ruma de conta aqui é só desenvolvimento, só passando pro lado, com outro sinal, só desenvolver o quadrado aqui, que fica quadrado do primeiro, raiz de 2 vezes a raiz de 2, que é 2, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então menos 2 vezes 1 vezes a raiz de 2, vai ficar menos 2 raiz de 2, mais o quadrado do segundo, que é 1, então mais 1. Aí passa pro outro lado, blá, 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 não sei o que, enfim, no final das contas, façam aí, vocês vão ver que vocês vão achar que x é igual a 10, raiz de 2 menos 1, e a gente marca o item C, tá certo? Aí vamos lá para esse outro. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo do mesmo comprimento. Então, todos os palitos têm o mesmo tamanho. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos. E pelo menos um dos lados do triângulo deve conter exatamente 6 palitos. Então, a criança tem 17 palitos, ela vai fazer triângulos. E tem que ter pelo menos, o menor lado tem que ter pelo menos 6 centímetros. 6 palitos, desculpa. Então, é isso. Ele vai construir e ele quer saber quantos triângulos ele pode construir com essas características. Um lado tem que ter 6, e o outro lado tem que ter quanto, e o outro lado tem que ter quanto. Aí, gente, vocês vão lembrar da nossa parte 1 da aula, que era a condição de existência de um triângulo. Que é o quê? Um dos lados tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Isso aqui a gente estudou na nossa primeira aula, essa é a condição de existência de um triângulo. E um dos lados, o mínimo, tem que ser 6, gente, né? Então, tem que ser 6. Então, vai ficar que 6 vai ter que ser menor que A mais B, que são os dois outros lados do triângulo. A tem que ser menor que 6 mais B e B tem que ser menor que 6 mais A. Por que tudo isso? Porque cada lado, que eu chamei um de 6, porque foi a condição que ele deu, o outro de A e o outro de B, que eu posso chamar da letra que eu quiser, tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, eu fiz tudo isso, certo? Aí, o que é que acontece? Ele tem 17 palitos, a criança. E ele vai usar o 6 para fazer um dos lados, que foi o que ele falou. Então, vão sobrar 11 palitos. Se sobraram 11 palitos, os outros dois lados do triângulo, que é A e B, só sobram 11 palitos para eles, certo? Só vai sobrar 11 palitos para fazer os outros dois lados, que eu posso botar 5 em um e 6 em outro, 4 e 7, eu tenho que ver, de acordo com a condição de existência. Então, o que é que a gente faz? A gente pega essa soma aqui, coloca aqui nessas desigualdades e a gente vai encontrar essa desigualdade aqui, que o A tem que ser menor que 6 mais 11 menos A, que no caso, o 11 menos A é o quê? É o B, né?
B é igual a 11, aí passo o A pro outro lado menos A. Então, o A, eu peguei essa segunda aqui, ó. A tem que ser menor que 6 mais o B, que é 11 menos A. Aí, quando eu passo pro outro lado, o A vai com sinal positivo, vai ficar 2A. E o 11 soma com 6 vai ficar 17. Então, o A tem que ser menor que 8,5. Só que, gente, não dá para fazer um triângulo com 8 palitos e meio. A criança não vai quebrar os palitos. Então, o mínimo que o A pode ser é igual a 8, certo? Então, o A sendo 8, o B vai ser quanto? Se a soma deles é 11? 3. O A sendo 7, o B é quanto? 4. O A sendo 6, o B é quanto? 5. Se o A for 5, Paula? Não pode ser 5, gente. O menor lado é 6. Então, o A não pode ser 5. Então, ele só chega até o 6. E a gente marca o item A, porque eu vou ter 3 tipos de triângulo, certo? Aí, vamos para a próxima. Um raio de luz é refletido por 3 espelhos planos, 2 dos quais são paralelos, como mostra a figura a seguir. Então, esses espelhos são planos e paralelos. Lembram, né, das retas paralelas que a gente estudou? E vocês sabem na física, né, que quando incide aqui, com o ângulo de incidência aqui 50, é o mesmo desse ângulo aqui de reflexão, também é 50, certo? Aí ele fala, lembrando que o raio de luz refletido é igual ao ângulo por um espelho segundo o seu ângulo de incidência, o ângulo de reflexão é igual, que foi o que eu expliquei pra vocês já sabem disso da física. Então, ele quer saber o valor de alfa, que é esse valor aqui. Aí, gente, essa questão é bem simplesinha. A gente vai montando aos poucos, tá? Vocês me acompanham aqui, que é só uma montagem. Ele começou com esse 50, ele deu na questão, né? Vocês estão vendo aqui, o 50. Aí, qual o próximo passo? Esse ângulo também é 50, por quê? Porque é o ângulo de reflexão. Quando eu chego bem aqui, eu também tenho 50, porque alternos, internos, externos, não sei, alternos, né? Os ângulos alternos. No caso, acho que é interno aqui, certo? Que vocês estudaram também acho que na aula 1, se eu não me engano, a gente já estudou sobre isso, ou foi na parte 1 dessa aula, eu não lembro direito, mas enfim. Também é 50, certo? Aqui também vai ser 50, gente, mesma coisa, vem um raio e sai outro raio. Ângulo de incidência 50, ângulo de reflexão também 50, então aqui também é 50. Aí aqui eu tenho 100. 100 mais 50 é 150. Para chegar em 180, que para fechar esse triângulo, aqui tem que ser 30 graus, certo? E mais uma vez, ângulo raio incidindo, raio refletindo. Então, ângulo de incidência 30 e ângulo de reflexão também é 30, certo? Então, esse ângulo aqui também é 30 graus. E aí eu tenho o alfa aqui. E aqui, gente, é só um detalhe. Isso aqui é uma reta, isso aqui é uma reta, elas duas são paralelas, então tudo isso é meia circunferência, que equivale a 180 graus, né? Aqui eu já tenho 100, então aqui eu tenho 80. Então, mais uma vez, os ângulos alternos, 80 e 80, e aqui 100 e 100. Então, esse ângulo aqui vai ser igual a 80, certo? Aí eu tenho 30, 80 e alfa. Eu preciso de quanto? 80 mais 30 dá 120. Para eu chegar em 180, eu preciso de... Pera, 80, 90, 110, né? Desculpa, gente. 80 mais 30 vai dar 110. Para eu precisar chegar em 180, dá 70 graus. Aí a gente marca o item B, tá? 70. Aí vamos para a próxima. Essa aqui, questão do Enem, né? Bem cheia de texto, mas é bem simples, vocês vão ver. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros. Então, tá aqui um melão, né? Esférico. E ele diz que o diâmetro da esfera, ou seja, de O até... Tudo isso aqui, ó. Diâmetro é 10. Então, gente, de O até essa pontinha aqui é o raio da esfera. Então, de O até esse final aqui vai ser 5, certo? O qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele lá retirar uma calota esférica, tá aqui a calota esférica do melão, conforme ilustra a figura, blá, 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 gente, isso aqui é só blá, blá, blá. E ele fará um corte de modo que o raio Rzinho seja igual a 3. Então, de A até B é um Rzinho que ele disse aqui, e ele disse que é 3 centímetros, certo? E beleza, o resto é só blá, 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 né? Só dizendo que ele vai usar para botar os doces, não sei o quê. Então, ele quer saber qual vai ser essa altura H em centímetros, certo? Aí, gente, é bem simples. Aqui eu vou ter, ó, eu desenhei essa linha, o raiozinho e o tracejado. Aqui era para ser B, viu? Eu esqueci de colocar, mas bem aqui nesse ponto é B. Então, tem um de O até aqui, bem aqui eu tenho A, aqui eu tenho o Rzão,
que é da esfera, né? Vocês lembram que para qualquer canto que eu irradiar isso aqui, eu vou ter o raio da esfera. Que ele diz que o diâmetro é 10, então o raio é 5. Então esse aqui vai ser 5. Ele deu esse Rzinho que é 3. E ele quer saber o H. Esse aqui, gente, é o Rzão, de O até esse ponto aqui. OA mais H vai ser igual a Rzão. Por quê? Porque também é o raio da esfera. Não é o raio pequeno que ele deu, é o raio da esfera. Ah, Paulo, mas esse Rzinho aqui, de A até B, não é o raio não da esfera também? É não, gente. Todo raio sai do centro. O centro da esfera é O. Isso aqui não tá saindo do centro, tá saindo do ponto A. Então, não é. É o raio da calota. Por isso que ele diz que é 3, entendeu? Então, não confundo, tá? E aí, gente, muito simples aqui, né? A gente precisa saber quem é OA, porque se eu tenho de O até esse outro ponto, eu tenho que é Rzão, que é 5. Eu preciso saber o H, então eu preciso saber quem é OA para eu poder jogar aqui. Aí, muito simples, gente. Aquele triângulo de Pitágoras que a gente já conhece, que é o 3, 4, 5, né? Hipotenusa 5, um cateto é 3 e o outro cateto é 4. Mas, enfim, quem quiser fazer a conta, 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais OA ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, então o OA ao quadrado tem que ser igual a 16, então o OA vai ser igual a 4. Então, eu tenho 4 aqui no OA e tenho o H para formar 5. OA mais H igual a R. Então, 4 mais H igual a 5, H igual a 1. E a gente marca o item C, tá bom? Aí vamos para a questão 5, a última questão, bem simplesinha também. Do topo de uma montanha, se avistam os pontos A e B. Então, o topo deve ser bem aqui, né? Onde eu tô com o mouse. E eu avisto o ponto A e o ponto B, certo? As linhas de visão do topo aos pontos A e B formam entre si um ângulo de 30. Então, tá aqui, 30 e 30. A gente já vê que esse triângulo aqui foi o que a gente estudou hoje no começo da aula, que é o triângulo isósceles. Os dois ângulos são iguais. Então, AB tem o mesmo tamanho de B até o topo da montanha, certo? Em relação à horizontal. E ele diz que AB é 2 raios de 3. Então, daqui até aqui é 2 raios de 3. Ele quer saber a altura da montanha. Tá aqui esse aqui é a planície, aqui é o topo da montanha, então a altura da montanha é esse H aqui, certo? Aí vamos lá. Aqui tem 2 raios de 3, aqui também é 2 raios de 3. Tá meio feio esse triângulo, mas era desenhado mais parecendo um triângulo isósceles, mas enfim, vocês entendem, né? Porque é 30 graus e 30 graus. Aí aqui eu tenho a altura H, aqui eu tenho quantos graus? Aqui se eu tenho 90, se aqui eu tenho 30, aqui eu tenho que ter 60 ao total, né? Então, se eu já tenho 30 nesse, aqui precisa ser 30. Aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 30, 90 mais 30 dá 90, 100, 110, 120. 120 para formar os 180 graus do triângulo, aqui tem que ser 60, certo? Então, gente, é muito fácil. Eu tenho que esse valor aqui é 2 raios de 3, eu preciso do H e eu tenho todos os ângulos internos. Ah, Paulo, eu podia aplicar Pitágoras? Nesse caso não dava, porque 2 raios de 3 ao quadrado igual a H ao quadrado mais esse tamanho ao quadrado, que você não sabe que tamanho é esse. Então, como você tem os ângulos, você precisa aplicar ou o seno de 60, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, ou o cosseno de 30, o cosseno de 30. Seno de 60 ou cosseno de 30, porque o cosseno é o cateto adjacente, né? É a famosa frase, só catoa, só seno é o oposto, K, cosseno é o adjacente e toa, tangente, é o oposto sobre adjacente, certo? Então, não esqueça. Então, cosseno de 30 vai ser igual a cateto adjacente, que é o H, sobre 2 raiz de 3, que vai ficar igual a raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30, certo? E aí, eu vou ter o cruz em x, 2h igual a 2 raiz de 3 vezes a raiz de 3, raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3, o 2 eu corto com 2 e o h igual a 3. Eu marco o item C, tá bom? Pronto, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Foi bem tranquila, essa matéria é bem de boa. Não precisa vocês surtarem, tá? Triângulos, bem tranquilo. Cai muito no Enem, então façam muitos exercícios. Não se prendam à teoria, não se prendam a ficar lendo o livro. Foca no exercício. Tudo vai ser o exercício, pelo amor de Deus. Tudo, gente, até em humanos, em qualquer matéria, você aprende na prática. Então, tentem ver a aula direitinho e tudo. Se tiver alguma dúvida, podem me perguntar e vão fazer os exercícios. Façam todos os exercícios. E não façam exercícios que não são estilo Enem, a não ser que você queira um vestibular que não seja o Enem. Sei lá, o S ou o USP, não sei. Mas você quer Enem, faça estilo Enem. Não vá fazer uma questão muito difícil que não é o estilo do Enem. Não adianta.
Toda vida eu termino a aula dando esse sermãozinho pra vocês. Não é nem sermão, né? Dando esses conselhos que vocês já sabem, mas que eles fazem muita diferença. Pra quem não sabe, eu sou formada em engenharia civil. E eu estudei um ano, eu tava 7 anos longe de cursinho, e eu estudei um ano e consegui passar. E não é porque eu sou a pessoa mais inteligente do mundo, não é porque eu me matei de estudar, não foi. Eu passei porque eu soube estudar, então saibam estudar. Estudem o que cai na prova do Enem, de verdade. Por isso que, às vezes, semestre passado eu dava aula de matemática 4 e não caía no Enem as coisas que eu dava. E eu falava, gente, se vocês não assistirem essa aula, ou não fizeram os exercícios, eu vou entender, porque realmente não cai. Então não percam o tempo de vocês, tá bom? Qualquer coisa, me mandem mensagem e um cheiro.